Julho de 1963 foi com certeza o mês mais importante de toda a história da Marvel. Eles lançaram 3 revistas bem significativas: a número 1 dos Vingadores, a número 1 dos X-Men e a anual número 1 do Quarteto Fantástico, que é uma história bem clássica onde o Namor invade a superfície. No vídeo que eu preparei para hoje, a gente vai ver 2 desses quadrinhos. Vamos continuar vendo toda a linha do tempo conforme eu estava falando nos vídeos anteriores. Eu sou Dani do Danjo Duck e bem-vindos à ordem cronológica de toda a Era de Prata da Marvel. E olha, eu fiquei uns 3 meses sem gravar. Então, depois que aparecer a primeira capa, que eu sempre coloco o nome do quadrinho, com o ano e os autores, vocês vão ver que a minha roupa vai mudar, eu vou estar de barba. Isso porque eu gravei essa parte do vídeo há 3 meses atrás. E assim, eu poderia refazer essa parte com a roupa que eu tô agora. Teve vezes que eu gravei, assim, em semanas diferentes, que eu até fiz isso nos outros vídeos, mas daria muito trabalho mesmo. Realmente acho que isso seria um detalhe só. Vocês vão ver, assim, no momento que eu vou trocar roupa, é bem nítido, eu nem vou tentar esconder isso, tá? Já tô falando, assim, no começo do vídeo, ok? Lembram dos Skrulls que eu comentei lá no vídeo 1? Bom, eles descobriram que foram enganados por Reed Richards. Então eles mandaram um soldado altamente treinado com todos os poderes do Quarteto Fantástico, conhecido como Super Skrull. Seus poderes eram dependentes de um raio que mandava forças para ele emitido de uma nave espacial Skrull. Quando o Quarteto Fantástico o enfrenta, Reed Richards cria um transmissor que pode anular essas ondas, assim acabando com boa parte dos poderes do Super Skrull. Então o plano é fazer a Mulher Invisível colocar esse transmissor no vilão. Eles conseguem e depois o prendem numa caverna. Homem-Formiga e a Vespa enfrentam um músico indiano que hipnotiza as pessoas. Como todo bom milionário, Tony Stark tem hobbies bem extravagantes, como corrida de carros. Um dia ele sofre um acidente e é resgatado por Happy Hogan, um ex-pugilista. Na verdade, nos quadrinhos ele é muito mais bruto que nas adaptações para o cinema. Tony Stark oferece dinheiro como recompensa, mas Happy insiste em ser contratado, pois ele quer um emprego estável. Então, Tony Stark o contrata como guarda-costas e motorista dele. Nesse quadrinho aparece pela primeira vez também Pepper Potts. E agora temos um triângulo amoroso. Happy Hogan dá em cima da Pepper assim que a conhece, mas Pepper fala pra ele que na verdade só tem olhos para Tony Stark, e aparentemente nem sabe da sua existência. O vilão desse quadrinho também é muito recorrente. Ele é Gregor Chapanka, um cientista que trabalhava com o Stark, mas tentou roubá-lo. Ele queria conseguir dinheiro para financiar seu projeto para descobrir a imortalidade. Esse projeto de imortalidade, na verdade, olha só, tem bastante coisa que depois é usado na questão do Capitão América. Pois, aparentemente, no universo Marvel, se você congelar as pessoas, elas não morrem, elas só ficam em estado suspenso, depois acordam e não envelhecem nada. Isso o Gregor Chapanka descobriu ao congelar gatinhos. Ele foi pego no ato pelo Homem de Ferro. Então, depois disso, ele jurou vingança e se transformou no Jack Frost. O vilão acreditava que iria congelar o Homem de Ferro e vencer, mas não contava que o super-herói já tinha um raio de calor. Tocha Humana tem que enfrentar Leopold Strike, um curador de um aquário que agora resolve ser um super-vilão usando poderes de eletricidade, e se chama de Enguia. Thor enfrenta uma duplicata demoníaca que não consegue feri-lo, pois, no final das contas, ela não é digna de empunhar um martelo. Tocha Humana e Homem-Aranha enfrentam um ladrão de pinturas chamado O Raposa. Chegou o momento de falarmos dos Vingadores. Assim como no filme, o primeiro vilão que eles enfrentam é o Loki. Planejando acabar com Thor, ele quer botar a culpa de um acidente de trem no Hulk. Quando a Brigada Juvenil descobre que Hulk está sendo culpado por isso, eles tentam entrar em contato com o Quarteto Fantástico. Então Loki pega essas ondas de rádio, desvia e manda para Thor. Mas outras pessoas também escutam. O Homem de Ferro, Homem-Formiga e Vespa vão prontamente para o lugar também. Assim todos se reúnem e saem em busca do Hulk, que estava num circo se escondendo. O Homem-Formiga faz o chão embaixo dele desabar para tentar aprisioná-lo, mas não é o suficiente, então o Homem de Ferro tem que enfrentá-lo. Enquanto rola essa luta, Thor vê uma ilusão do Hulk, então pensando nisso, ele acha que o grande vilão por trás disso é o Loki. Então o Thor vai até onde o Loki está preso, que é na Ilha do Silêncio. Ele tem que enfrentar umas raízes que ganham vida, explosão de bolhas vulcânicas, um tufão que o Loki cria e várias outras coisas.
Então ele derrota o irmão, vai até a Terra e mostra que ele era o verdadeiro culpado, e não o Hulk. E todos ali reunidos decidem formar o grupo Avengers. Quem dá o nome é a Vespa, no último quadrinho do grupo. E é assim que eles se formam. Eu já falei minhas críticas sobre esse quadrinho no vídeo que eu postei ontem, então se vocês quiserem ver assim por que eu não gosto tanto dessa primeira história, tá lá a minha opinião. Vamos seguir. Devido às reportagens sensacionalistas de J.J. Jameson, o Doutor Destino acha que consegue persuadir o Homem-Aranha a lutar com ele contra o Quarteto, pois acha que o Homem-Aranha é um vilão. É claro que o Peter Parker não aceita isso, então tem um confronto e no final o Homem-Aranha ganha e o Doutor Destino vai embora. Não tem um avanço muito pra frente na história. Vocês já viram falando de X-Men aqui, né? Essas histórias em que eu conto a origem do Ciclope, depois o Homem de Gelo que entra na equipe, aí o Anjo e o Fera, elas foram publicadas depois. Foi lá na fase do Roy Thomas, no X-Men número 39, que se começa a contar essas histórias. Então essa é a primeira vez que os personagens eles aparecem em publicações, sabe? No começo do quadrinho estão os 4 meninos ali treinando, aí eles mostram seus poderes. Quando o Charles fala que chegou uma nova integrante, a Jean Grey, a Garota Marvel. E o que acontece nesse primeiro quadrinho? A Garota Marvel, ela mostra seus poderes, telecinese, etc. E aí, logo em seguida, é mostrado um ataque do Magneto a uma base militar chamada Cabo Cidadela. Ali ele já mostra um poder absurdo, ele já consegue controlar todos os mísseis da estação militar. As armas também são todas inutilizadas. E aí, quando chegam os X-Men, esse primeiro confronto deles, eles basicamente usam todos os seus poderes para tentar bloquear os mísseis que o Magneto estava utilizando, até que ele joga um carrinho, assim, com um monte de combustível de foguete na direção dos X-Men. Ali ele causa uma explosão enorme, mas o Homem de Gelo consegue fazer uma barreira. Enquanto isso, o Ciclope ele faz um túnel debaixo da Terra com seu poder e pega o Magneto desprevenido. Ele recebe uma rajada bem no peito e recua logo em seguida. E para terminar nosso vídeo, vamos falar sobre esse quadrinho do Thor que seria fácil de explicar se não fosse por esse vilão, que é o Merlin. Assim, se você pegar esse quadrinho e ler, fica bem evidente que Stan Lee estava querendo colocar realmente o Merlin da Marvel ali. Mas, como vocês vão ver ao longo do quadrinho, esse vilão ele não é muito forte. Na verdade, ele é derrotado de uma maneira bem tosca. No futuro, é estabelecido que o Merlin é um ser extremamente poderoso, que consegue viajar por várias dimensões e não esse bocó que aparece aqui. A origem desse personagem está muito relacionada a Ulysses Bloodstone, que, para quem não lembra, ele aparece em Lobisomem da Meia-Noite, aquele especial de Halloween que a Marvel fez alguns anos atrás. O motivo do personagem Ulysses Bloodstone ter a vida eterna é por conta de uma gema que caiu há muito tempo atrás em um meteorito. Com um alienígena, que eu não vou pronunciar o nome aqui, porque ele é para simular aqueles nomes cutulescos, sabe? Esse nome aqui, ó. Muito difícil de pronunciar, né? Bom, esse ser antigo, ele lutou com o Bloodstone lá na pré-história. E aí acabou que a gema foi destruída e uma parte dela ficou com Ulisses. E a outra acabou indo com essa cópia barata de Merlin que a gente vê no quadrinho do Thor, que o pessoal chama de Mahayogi hoje em dia. Bom, vamos deixar o Ulisses de lado, falar dele outro dia. Vou focar em Mahayogi, tá? Mahayogi é um título hindu, e eu não sou especialista em religião hindu nem nada, mas aparentemente ele deve ter tido esse reconhecimento para portar um nome desses. Em um determinado momento da sua vida longeva, ele acaba fingindo ser o Merlin original. E aí, quando o verdadeiro retorna, ele o aprisiona em animação suspensa. Agora sim, começando o quadrinho do Thor, a gente tem a notícia que encontraram a tumba de Merlin na Inglaterra. O pessoal abre a tumba em Nova York por algum motivo, não sei por que diabos que eles têm que trazer a tumba desse personagem inglês para os Estados Unidos, mas enfim, eles abrem a tumba dele e percebem que ele está em um estado perfeito de conservação. Um tempo depois, o Mahayogi acorda e começa seu plano de dominação. Ele aparentemente tenta dominar os Estados Unidos, desafiando o Thor, mas ele é derrotado de uma maneira bem tosca, sabe? O Thor, ele solta um blefe e fala que tem vários poderes e que consegue se transformar
em muitas coisas quando ele vira o Donald Blake. E aí, por algum motivo, o Mahayogi sente muito medo e volta para sua tumba. Ele vai reaparecer depois, mas muito depois. E pessoal, é isso, tá? A gente se vê, espero que em breve. Não se esqueçam de curtir e mostrar para os seus amigos que gostam de quadrinhos e querem saber toda a história da Era de Prata da Marvel dessa maneira mais detalhada. Até mais!